Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos novamente seguindo com o nosso curso de C. Hoje, na realidade, a nossa última aula desse curso. Vou falar mais aí sobre o objetivo desse curso no final, mas de qualquer forma, sem mais delongas, a gente parou na aula 19. A gente criou aí um read.pe básico, né? Lembrando aqui, ó, read.pe. Quando eu chamo o VI assim, ó, como view, ele entra em modo read only. E eu não consigo, tá vendo? Fazer nenhuma alteração. Então a gente leu um arquivo, um binário PE, né? Leu os seus primeiros 32 bytes e com uma função chamada isPE, de uma biblioteca que a gente criou chamada PE-test, a gente checou se esses bytes eram de fato um arquivo PE, né? Era o início de um arquivo PE, que é o 4D e o 5A, são os bytes referentes às letras M e Z maiúsculo, com a qual todo arquivo PE começa. A gente pode ver isso aqui com hdump, por exemplo. Está lá o 4D e 5A, que são o M e o Z. Bom, para a aula 20, para a nossa aula final, eu vou copiar aqui o diretório da aula 19. E a gente vai continuar da onde a gente parou. A gente vai deixar essa biblioteca mais inteligente, tá? Porque a gente vai trabalhar nela com os cabeçalhos. O que acontece? Existe uma especificação do formato PE, e nessa especificação existem as estruturas, né, responsáveis, que significa cada um desses bytes aqui. Eu vou pedir já uns, sei lá, 64. Cada um desses bytes aqui, né, eles têm um significado, né? Então existe uma estrutura e existem campos que são definidos aí por quem cria o formato, no caso aqui a própria Microsoft, que definiu que, por exemplo, os primeiros 2 bytes do arquivo são o header, né? O magic number, né? Depois tem mais 2 bytes que significam outras coisas, depois mais 2 bytes significam outras coisas e por aí vai. Às vezes campos de 4 bytes, não necessariamente 2, né? Pode ser de 2, de 1, de 4, não importa. Essa estrutura, ela já está definida, né? E eu vou copiar essa estrutura já definida de um projeto, está aqui, ó, do libpe. Eu vou copiar de um projeto aqui que é o PEV, né? Um projeto que a gente já trabalhou, já olhou essa estrutura e já definiu. Eu vou fazer uma cópia aqui dele aqui para a nossa biblioteca. Então eu vou entrar aqui na nossa biblioteca e vou definir essa estrutura lá. Por que eu estou definindo essa estrutura? Porque é o seguinte, ó, quando eu li aqui na petest.c, isso aqui, ó, eu estou testando se o primeiro byte é o 4D e se o segundo byte, né, é o 5A, que é o Z maiúsculo. Isso tudo de onde eu tirei essa informação? Justamente dessa estrutura, dessa documentação do PE, que eu vou deixar o link aí. E essa estrutura ela já vem com isso tudo pronto, né? Ela já sabe, ela já tem, eu estou definindo uma estrutura para na hora que eu ler os bytes direto para essa estrutura, eu já ter o nome dos campos. A gente vai entender na hora que a gente definir. Vamos lá. petest.h. Eu vou começar definindo aqui. Ops, a cópia não foi. Ok, a cópia saiu toda esculhambada aqui, mas não tem problema. A gente vai dar um jeito. Aqui eu usei menor que, 40 menor que, e estou apertando ponto para repetir. E aí o VI identa. Ops, esqueci mais algumas linhas aqui. Pronto. Beleza. Ok. Fiz aqui com 18 linhas, eram 19. Mais uma, pronto. Só para ficar bonitinho. Então, ó, o que essa estrutura está definindo? Primeiro eu estou usando um Pragma Pack Push 1, que a gente já falou sobre, né, para alinhar de 1 em 1 byte em memória. Quando a gente falou de estrutura, se eu não me engano, na aula de estruturas.
E aqui, ó, eu estou definindo, eu dei include na int types, né, então estou podendo usar esses tipos aqui, ó. Aqui eu garanto que vai ter 2 bytes, né, 16 bits. Eu estou definindo uma estrutura onde os primeiros 2 bytes, 16 bits, né, tem um nome, um campo chamado imag, o outro é cblp, o outro é cp, o outro é papapá. Tá, então estou definindo a estrutura com esses campos aqui e eu estou chamando-a de image.dos_header. Ok? Então estou definindo essa estrutura e chamando, por isso eu tenho o typedef e o structure na sequência. Estou chamando ela direto de image.dos_header. A partir desse momento, eu consigo, no meu programa, fazer algo do tipo assim, image.dos_header, sei lá, né, dos, declaro isso daqui e consigo ler para ele, né, dos.imagic, ok? Essa é a intenção de usar essa estrutura. Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar aqui agora uma função, vou deixar essa PE-test.spe por aí, por enquanto assim, depois a gente vai melhorá-la. Né? A gente vai criar uma outra estrutura que vai definir o nosso tipo de arquivo PE. Só para ser... É o jeito como a gente, em geral, faz bibliotecas, né? O tipo de arquivo que a gente abre, a gente cria uma estrutura que é o tipo dele. Né? Então, vou chamar aqui de novo, typedef struct. Né? E ela vai ter alguns campos. Né? Um campo, por exemplo, é o file path, que eu preciso saber, né, o path do arquivo. Um outro campo é o dos_header. Né? Então, vou colocar aqui um ponteiro para o dos_header chamado hdr_dos. Só esses dois para a gente começar. Eu vou chamar isso de pffile, essa estrutura. Né? Então, ela tem um ponteiro para hdr_dos. Né? Não precisaria ser um ponteiro aqui, eu poderia utilizar direto, já que o hdr_dos ele tem um tamanho fixo. Tá? Eu poderia até utilizar direto, mas eu vou usar o ponteiro para a gente testar, para a gente usar a alocação dinâmica, né, malloc, tal, que a gente também estudou. Beleza? Então aqui tem um ponteiro para hdr_dos e um ponteiro para filepath. Beleza? Essa é uma estrutura PE-file. Legal. Então agora no meu programa, quando eu estiver lá no readPE, eu vou declarar PE-file, okay? Boto o nome que eu quiser, né, PE, sei lá, né, e começo a trabalhar com ele. Né? As funções dessa biblioteca elas vão começar a receber esse tipo de arquivo, né? Na verdade, essa estrutura como argumento para poder trabalhar. Ok? Então, eu vou chamar uma função, vou dar um bool aqui, eu vou chamar de PE-test init. Né? O que ela vai receber? Ela vai receber um ponteiro, né, que eu chamei de PE, para PE-file. Okay? O que essa função vai fazer? Ela vai inicializar esse PE. O que é inicializar? Ela vai abrir. Antes a abertura do arquivo estava com responsabilidade do próprio programa, né? Aliás, a gente pode até deixar assim. Ao invés dela receber um PE-file PE, ela recebe o path. Aliás, minto. Ela tem que receber... bom, vou deixar assim mesmo. PE-file PE. Que foi o jeito que eu pensei inicialmente aqui, senão eu vou me confundir também. E aí, eu estou fazendo um negócio live aqui, né? Não fiz nenhum teste. Mas vamos lá. Então ela vai receber um arquivo PE. E o que ela vai fazer? Ela vai abri-lo. Né? Esse PE ele vai ter que vir preenchido, pelo menos com esse file path, né? Para ela poder abrir. Então o que ela vai fazer aqui? A gente vai abrir com footing. O PE file path, que ainda não tem, né? Ainda não existe. RB, pá. Se o negócio for null, aqui eu vou fazer de uma forma diferente, tá vendo? É a mesma coisa que fala ali igual a null, né? Eu vou retornar false. E aí a função acaba. Senão a função vai seguir aqui para baixo. E ao seguir, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dizer que o PE hdr_dos, que até então é um ponteiro que está vazio, está nulo, né? Ele vai ser alocado. Qual o tamanho? Quantos bytes eu vou alocar para essa estrutura que vai armazenar
né, essa estrutura image DOS header, o tamanho dela. Eu nem sei qual é o tamanho dela, mas eu uso aqui direto. Ok? Ela vai receber ali o tamanho dela. Beleza? Né? Se isso aqui ainda for null, vou retornar false também, porque morreu. Eu não estou colocando nenhum erro aqui, tá? Porque eu preciso focar no conteúdo aqui dessa esquema de biblioteca para a gente poder treinar esse final. Claro que depois tem tratamento de erro, poderia dar um print aqui, sair, erro e tudo mais. Mas não dá tempo de fazer uma coisa tão grande assim. Bom, então está retornando falso. Beleza. Caso tenha passado aqui, retornou verdadeiro, né, significa que a alocação ocorreu com sucesso. Beleza, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ler. Né, ler do arquivo para dentro dessa estrutura. Então aqui eu coloco o destino. Certo? O destino é essa estrutura, né, que é para onde a gente vai ler os dados. Né? Quanto a gente vai ler? De novo, size off. Né? É uma leitura, para quem não lembra, freeread, que a gente diz qual o tamanho dos elementos e quantos elementos. Né? Então é desse tamanho inteiro aqui. A partir, né, a origem vai ler de onde? Do F, que é o arquivo aberto. De novo, precisaria fazer alguns testes aqui para checar se a leitura foi de fato, né, conseguida, mas eu vou fazer o fclose direto. Vou deixar a função assim por enquanto. Dar um return true aqui. Vou deixar a função assim por enquanto, só para a gente testá-la. Copiar o cabeçalho dela, colocar o cabeçalho dela aqui. Eu estava fazendo tudo no ponto H, está tudo errado. Está tudo errado. Isso é para eu fazer no ponto C, não no ponto H. Né? Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte agora. O nome dela é ptestinit. Tudo bem, problemas acontecem. Vou fazer um grep "-a", sei lá, 50, que é o after, né? ptestinit no ptest.h. Assim eu tenho toda a função e vou jogar no finalzinho do ptest.c. Agora eu edito ele. Ele vai estar aqui com a função preparadinha, sem problemas. Então a função está lá no ptest.c. No ptest.h eu preciso só da definição dela. Então basta aqui. Vou dar um D aqui até o G maiúsculo para apagar tudo. Só preciso da definição dela. Tá vendo? Bool ptest init, file PE. Beleza. Ainda no ptest.h eu tenho que colocar aqui, né? Eu usei a fopen e freeread, então stdio.h. Usei a malloc também, ela está na stdlib.h. Vamos compilar para ver o que dá. Aqui a compilação foi ok. Beleza? Mas eu ainda não tenho, vou instalar a biblioteca também, mas eu ainda não tenho ninguém usando. Então agora, no readpe.c, vamos usá-lo. Essa parte do file aqui está sendo gerenciado pela biblioteca, então não preciso abrir. Isso aqui tudo sai. A SPE eu não vou usar agora também. E agora o que eu falo aqui? Eu declaro um PE file PE. Chamei de PE, né? Podia ser qualquer outra coisa. Eu digo que o file path dele... Aí eu estou declarando uma estrutura daquela PE. Lembra como ela é, né? test.h. Lembra como ela é? Ela é assim, ó. Vou até comentar, vou deixar ela lá no comentadinho aqui.
Ok? Essa é a estrutura do PE. Vou deixar um negócio mais organizadinho. Vou ocupar menos linhas. Pronto. Essa é a estrutura dele. Né? Então, estou declarando aqui, ó, o file path vai ser o argv1, né? Porque aqui ele já testou, se tem dois. Ó. Ok? Até então, vamos só ver se está funcionando. Vou dar um put s no PE file path. Make read PE passando o put. Então, beleza. Já está dando o put s ali no caminho. Né? E agora eu vou chamar a PE init. PE test init, né? Passando o endereço. Ela recebe um ponteiro para uma estrutura do tipo PE-file. Como eu declarei aqui direto PE-file, eu passo o endereço. Vamos ver o que acontece. Até então nenhum problema. Só que para ver mesmo se a gente conseguiu ler, vamos olhar aqui, libptest.c, o que essa função está fazendo? Ela está lendo, né, os dados para esse HDR2, então ele tem que estar preenchido. Né? Vamos ver se ele ficou preenchido. Aqui no readPE, eu vou pedir para imprimir, depois da init com printf, em hexa. O PE.hdr-dos e o nome do primeiro campo, que é image, não sei se vocês lembram, mas se a gente olhar aqui na definição dela, é o primeiro campo, chamado image, que tem 2 bytes de tamanho. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou compilar o carinha aqui. E está lá. Né? A leitura do primeiro campo, 5A, 4D. Por que eu fiz toda essa volta? Né? Declarei lá uma estrutura, usei para ler, porque agora a gente está trabalhando com uma biblioteca. Né? Então a biblioteca fica responsável por ler toda a estrutura, e agora aqui no printf eu já tenho os campos. Né? Eu posso dizer assim, ó, por exemplo, ó, o mz header desse binário é esse. Sacou? Posso colocar aqui, ó, printf, né? O path, o file, com tab, por exemplo. Começa a fazer a gente consegue fazer um trabalhinho, né? pe.filepf, isso aqui eu vou tirar. Ok, mzHeader, aqui eu vou botar um tab também. É aquele ali, vamos ver como é que vai ficando. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou parseando o PE. Tá vendo? É que o tab ali não ficou muito bom. Vou botar com espaço mesmo. Olha lá. E eu começo a criar um readPE, né, um programa que está lendo o PE. E aí eu já tenho todos os campos. Se eu quiser ir lá no ponto H e ver todos os campos, ó, que eu quero imprimir, né, eu já tenho todos. Inclusive esse daqui, o alpha-new, é um campo muito interessante que ele aponta para a próxima estrutura do PE. Porque o PE não acaba aqui, né, o image2 header é o primeiro. Né, mas tem outros campos, né, que fazem parte da leitura do PE. No entanto, bom, vamos pegar só mais esse aqui, para a gente não... Só para a gente checar se é isso mesmo. Vou colocar aqui. Ó. Ponteiro. Vou chamar de coffee header offset, que é o próximo. Ok? Vou tirar esse espaço aqui, já que eu não vou conseguir igualar mesmo. Vou deixar assim mesmo.
e aqui eu boto o nome dele, Elfani. Vamos ver se ele já conseguiu ler. Tá lá, ó. O offset do próximo cabeçalho é F8. Por que aquele campo define o próximo offset? Bom, isso na realidade é uma definição da especificação do formato PE. Né? Nesse byte, né, nesse campo aqui, o valor dele define o próximo campo. E se eu quiser ler o próximo campo, eu vou ter que andar até esse valor. Né? Como eu usei ali a fread, né, eu posso usar a fseek para andar e chegar lá, ler o próximo campo. Vamos ver aqui na biblioteca como é que a gente pode testar agora, por exemplo, como é que a gente pode redefinir essa ISPE. Essa ISPE ela não precisa mais receber isso aqui, ela vai receber aquele arquivo PE, né? Beleza. E tudo que ela precisa testar é se o PE ponto, aqui é menos e maior que, porque isso aqui é um ponteiro, né? HDR DOS, beleza? Se ele é igual, como ele é um int de 2 bytes, um inteiro de 16 bits, eu preciso trabalhar ele com short, né? Short int. O 4D 5A fica 5A 4D, né? Porque o 4D é o primeiro byte, 5A é o segundo, mas em Little Indian isso é invertido. Então, se ele for isso daqui, né, eu retorno true, senão eu retorno falso. Claro que seria legal testar se ele não é nulo antes, ok? Mas só para a gente fazer um teste, PE test is PE. E aqui na read PE, eu posso chamar, depois de inicializar, né? Porque a função que faz a inicialização, ela lê todo o primeiro cabeçalho, né? Então eu só vou ter aquele campo depois dela. Né? Eu vou chamar aqui PETest is PE, passando o meu PE também. É um PE, continuando. Do contrário, não é não. Saindo. Né? E aí eu posso chamar... na verdade eu tenho uma função fatal aqui, né? Que eu criei antes, na aula 19. Posso chamar aqui a fatal. Ok? Vamos fazer esse teste. Opa. A SPE está definida aqui na biblioteca. Ok. E aqui ela precisa ser reescrita também, né? A biblioteca precisa ser recompilada. Opa. Preciso do nome do campo aqui. eMagic. Não conhece o tipo PE-File. Por quê? Por quê? Porque a definição dele está antes. Aqui agora. PE-File, né, está sendo definido aqui. Então tem que colocá-la depois. Ok. Agora sim eu instalo. Agora sim eu compilo o meu read PE. E agora sim eu testo com o put.exe. Beleza, ele é um PE, está continuando. Se não fosse um PE, vamos ver o que ele vai dizer aí. Não é um PE saindo. Certinho. Então, refiz aqui as funções para que ela ficasse adaptada, né, a essa nova biblioteca. Né? E aqui, se você quiser continuar, né, se você quiser continuar esse projeto aqui, o que você vai precisar fazer? Né? Na petest.h,
Você vai precisar definir aqui o próximo cabeçalho. Claro que você pode criar aí um printf para imprimir todos os campos aqui, é um bom exercício. Olhar na internet o que significa no image, só googlar por isso aqui, ó, image2header. Você vai ver o que significa cada campo e fazer uma impressão dele. Né? Inclusive foi exatamente assim que eu fiz o readPE do PEV. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, ó. O readPE do PEV. Vou dar um pipe para um less aqui, ó. Ele faz exatamente isso. Ó. Ele lê, aí pega o magic number, bytes na última página, não sei o quê. Esses são todos aqueles campos, ó, que ele imprime. Ó, o header offset aqui que deu F8 certinho, tá vendo? Depois ele vai lá na posição F8 e lê o conf file header. Então tem todas essas informações aqui, com data, não sei o quê, de compilação, tudo mais. E assim mais, eu vou lendo um monte de coisa do PE. Né? Mas o início disso foi basicamente assim. Né? A gente criou uma lib, né, uma biblioteca, que tem todas as definições, está lá no GitHub, inclusive, quem quiser olhar, tem todas as definições, né? E a gente criou um binário, que é o readPE, que aqui tem uma versão, né, ultra reduzida dele para esse curso aqui, um bináriozinho que lê, na verdade, quem lê o arquivo realmente é a biblioteca, né, com o init aqui, né, e esse binário, né, faz só as interpretações, fica muito mais fácil usar, tá vendo? Porque a gente moveu todo o código comum que vai ser necessário o tempo todo para a biblioteca. Né? E as interpretações disso, eu quero ver aqui o file path, quero imprimir o DOS header, ou não quero imprimir, quero fazer outra coisa, quero chamar de mz header, papapá, faço o que eu quiser. Eu vou ter acesso a esses campos aqui de qualquer lugar do meu programa. Então, basicamente, a gente viu aqui o trabalho com ponteiros, né, estrutura, ponteiro para estrutura, alocação dinâmica, né, um trabalho de biblioteca. Foi uma aula rápida, eu fui falando um monte de coisa, mas vocês podem ver que tem muito conteúdo aí, tem muito assunto para ser esmiuçado, né, para quem quiser entender. Aqui está recebendo o endereço de uma estrutura. Né? Aqui eu estou pegando, né, o ponteiro para uma estrutura. Tá? Enfim, tem muito conteúdo aí para ser entendido. Né? E isso é uma biblioteca bem básica. Se vocês olharem no projeto do readPE, que é github.com/mercedes, tem /pev, né, e /libpe, que é onde está a biblioteca. Vocês vão ver que ela é bem mais complexa do que isso, mas a ideia era dar um start, né, no básico da programação em si, assim, com um approach, né, de como criar biblioteca para Linux e tal, algumas boas práticas. E eu espero que eu tenha conseguido, com essas 20 aulas, fechar, né, um pequeno gap do que é a linguagem C, de como a linguagem C pode ser aproveitada para esse mundo, né, para esse mundo moderno aí de criação de bibliotecas, de coisa, parsing de arquivos e tudo mais. Seria muito mais difícil fazer isso, na minha humilde opinião, em outra linguagem, principalmente porque no C a gente tem essa questão da estrutura, sabe? Essa estrutura feita assim dessa forma, quando eu dou o fread, que a gente fez aqui, ó, esse fread aqui, tá vendo? Eu leio o tamanho, exatamente o tamanho dessa estrutura, que está lá no arquivo, para ela. Né? E aí eu já tenho todos os bytes organizados no campo certinho. Dá para fazer isso, claro, em outras linguagens, mas não é tão na cara, não é tão óbvio assim quanto em C. Na minha humilde opinião, claro, pode ser que tenha outras maneiras aí que eu não conheço. Né? E, bom, como eu falei, isso aqui não está completo, tá? É só um início, na realidade tinha muitos testes aqui para fazer. Aqui já tem um leak, né? Esse cara aqui, a gente deveria, né, no caso, fazer uma outra função aqui chamada, sei lá, PE-test, né, d'init, para desinicializar o PE. Vou fazer essa última aqui, vai, já que a gente começou. Né? Que aí o que esse aqui vai fazer? Né? A gente alocou, né, tem uma alloc aqui no PE HDR DOS. Então a gente vai dar o free nele aqui. Beleza? Claro que teria que testar se ele não é nulo antes. Eu vou fazer esse teste aqui, porque senão esse aqui fica muito perigoso. Por exemplo, para não representar um memory leak, né?
Vou declarar essa função na petest.h. O número de mallocs que você fizer é o número de frees que você tem que fazer depois. Ok? Por enquanto, o que houve aqui? Ah, eu não estou na lib. Por enquanto, o readPE, eu não compilei ele chamando a de init, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, ele até funciona para o que está fazendo, mas se a gente usar o valgrind para olhar isso, ele vai falar, ó, que teve alocação, né, e não teve free leak. Check. Full. Tá lá. Então, eu vou fazer que o nosso readPE aqui chame esse carinha. No final de tudo, a gente chama a petest de init. Ela poderia dar o fclose no file também, se ela recebesse, mas enfim. Vamos deixar assim. E vamos chamá-lo agora. Ok, sem problemas. Vamos ver com o valgrind. Ok, sem problema. 2 allocs, 2 frees, no leaks are possible. Esses 2 allocs, né, eu tenho um ali, mas pode ter outro em outro lugar que o próprio binário precisou fazer. De qualquer forma, já que alloc mesmo no código, acho que só tem... só tem um. Mas tem outras alocações, né, que o compilador precisa fazer. De qualquer forma, a ideia é cobrir o básico, né, de criação de uma biblioteca utilizando as estruturas, ponteiros e tal, todo o assunto que a gente já viu. Então é isso, gente. Eu espero que esse curso tenha sido útil, que tenha trazido aí uma nova visão da linguagem C. Agradeço muito quem seguiu até o final. A galera comentou, tirou dúvida, fez um monte de coisa. Continuem, né? Os revisores, né? Aos 3 revisores, né, que trabalharam bastante aí respondendo dúvidas do pessoal e adicionando mais informações aí nos comentários, né? Foi incrível assim trabalhar com vocês. O Frederico colocou um monte de informação legal aí. O Slayer também, né, no início e tal, o Otávio, enfim, uma galera foi ajudar aqui esse curso. Esse curso eu não fiz sozinho, né? Foi basicamente entregue a vocês por uma necessidade que eu vi que dava para fazer, tinha gente interessada e muita gente me ajudou nisso daí. Então, a isso, fica meu muito obrigado a todo mundo que curtiu. Indiquem esse curso, ele vai ficar aí para sempre na internet, né, com possibilidade de correções, pessoas melhorando, enfim, mas ele pode ser um início para muita gente que quer estudar C com uma pegada um pouquinho mais profunda do que aquele negócio de calcular a média de 3 alunos que a gente vê, né, em apostila de faculdade, sei lá, de colégio, um negócio assim. Dá para pegar mais fundo, né, justamente para transformar o C dar um switch, né, porque ele tem um contexto comercial, ele pode ter um contexto comercial, e ele pode servir para muita coisa agora, esse ano, no ano que você está ouvindo isso, não importa qual seja, sacou? C é moderno e é uma linguagem altamente comercial ainda, e talvez sempre será, sei lá, até o fim dos tempos. Bom, vou ficando por aqui. Quem curtiu, dá o like, faça seus comentários finais em relação ao curso. Eu gostaria muito de saber como é que foi esse curso para você, o que você achou que faltou, o que não faltou. Vai que a gente consegue fazer alguma coisa, um follow-up. Acho difícil, porque dá muito trabalho, mas pode ser que a gente lance outros cursos no futuro, nesse formato aí gratuito e tal. Tem os nossos cursos também, que são pagos, que a gente sobrevive disso, basicamente. Sobrevive, que eu digo, a empresa, né, os projetos. Que tem no nosso site, mentebinaria.com.br, se quiser dar uma olhada lá. Mas tudo que a gente conseguir também liberar aqui pelo Papo Binário, a gente vai fazer. O importante é entregar o conteúdo, essa é a nossa meta, e a gente espera que esteja sendo cumprida. Beleza? Fico por aqui, e é isso. Compartilha, se inscreve no canal, vão ter mais vídeos de qualquer forma, o canal não para, só esse curso que acabou, mas pode ter mais coisa. Não esquece de ativar as notificações para você receber os próximos vídeos.
Um abraço, até a próxima e tchau. Aliás, eu vou fazer um tchau até mais legal. Ó. Olha que tchau legal. Ó. Dash é legal, né, cara? É, eu vou fazer assim, ó, que é para encher a tela mesmo. Eita, com erro. Olha aí quanto tchau. Tchau. Valeu.